No dia 21 de março de 1960, houve uma manifestação pacífica em Joanesburgo, na África do Sul. Os negros protestavam contra o apartheid, o regime de segregação vigente à época naquele país. O movimento foi reprimido pela polícia e terminou no massacre de 69 pessoas, além de mais de 180 feridos. 8 anos depois, as Nações Unidas transformaram a data no Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Nós convidamos 2 militantes da causa da igualdade para discutir o assunto: o senador Paulo Paim e a atriz Zezé Mota, a quem, enfim, desde já agradeço pela presença de vocês dois aqui no Cidadania. Sejam bem-vindos. O racismo, a Secretaria de Promoção das Políticas de Igualdade Racial recebe uma denúncia de racismo a cada 2 dias. A Secretaria é um órgão do governo federal. Me parece que o grande problema é que, apesar do número elevado de denúncias, há impunidade. Poucas pessoas foram condenadas por esse crime, né? No Brasil, e não só no Brasil, principalmente contra o povo negro, não é novidade para ninguém. A realidade é fato. Tanto que nós estamos fazendo no Brasil uma série de leis para enfrentar esse preconceito, né? Teve a lei Afonso Aguino com seus defeitos, mas teve que vir, né? Depois tivemos a lei Caó, depois veio a lei que visava combater a injúria, mas acabou não combatendo, e agora veio o Estatuto da Igualdade Racial. Esse fato está aí, estampado nos principais jornais, como foi recentemente o caso dos estádios de futebol, onde diversos jogadores negros foram agredidos covardemente por uma minoria, no meu entendimento, lá no estádio covarde, que se esconderam atrás da multidão para fazer aquele tipo de acusação, mas nem esses, embora a polícia, pelas filmagens, poderia investigar e ver quem é quem, não vi ninguém preso. Não vi ninguém preso. Então a lei existe. O problema todo é você conseguir fazer que a lei seja aplicada. Agora, se a lei, a polícia, no meu entendimento, o judiciário, enfim, não consegue fazer que o crime de racismo, como manda a Constituição, seja inafiançável, não prescreva, e aí a cadeia mesmo, nós temos que cada vez mais avançar no nível de consciência da população. E aí passa pelos bancos escolares. Falava aqui com a Zezé, há minutos atrás, e ela perguntava como é que está a lei que manda contar a verdadeira história do povo negro na sala de aula. Nem 20% das prefeituras brasileiras, na República e na área privada, aplicam a lei. Essa é a grande questão. Então tem que haver um esforço enorme do Estado brasileiro, enfim, dos seus governantes, para que a reeducação parta lá do jardim de infância, como eu digo, até na universidade. Porque a criança leva para casa daí um outro tipo de concepção, né, de visão da formação do povo brasileiro e a importância de brancos, negros e índios, mas não querer desqualificar alguém pela cor da pele. A lei é importante, porque ela é um instrumento de cobrança, mas só a lei não resolve. Me parece que muitos dos casos são desclassificados para injúria racial, o que gera impunidade. É verdade isso? É verdade. O que eu fiz recentemente? Eu busquei essa realidade que os próprios delegados me apresentaram para mim, disse que olha, eles escapam via os seus advogados, alegando que a injúria não é crime de racismo. Então, eu joguei a redação que trata da injúria para dentro da lei Caó, ou seja, onde o crime de racismo é inafiançável e não prescreve. Eu espero que a gente aprove rapidamente essa nova concepção, que daí não tem essa história da injúria. É como se alguém chamar esse negro ou esse branco sem vergonha fosse uma injúria somente, e não é o crime de racismo. Chamou. Veja o que eu disse aqui e repito. Porque a lei é contra o preconceito racial, enfim, preconceito pela cor da pele, principalmente. Se alguém chamar esse branco sem vergonha, ou esse negro sem vergonha, os dois casos é crime de racismo, inafiançável, não é mais injúria, e daí é cadeia. Nós não tivemos no Brasil o apartheid, não tivemos esse massacre de 69 pessoas, né, lá na África do Sul, mas a gente vê aqui uma disparidade nos números de homicídios. Recentemente, baseado em dados do IBGE, verificou-se que de cada 100 mil, a cada grupo de 100 mil pessoas, 36 negros são vítimas de homicídio e, no caso dos não negros, esse número cai para 15, né? Isso mostra que o racismo também se expressa por meio desses números, ou não? Com certeza. E o que é lamentável
é que a maioria desses negros são muito jovens, né? Muito jovens, quer dizer, nem não chegam a viver, né? E isso é uma luta muito grande e que a gente tem que acelerar, porque causa muito sofrimento para as famílias, de um modo geral, principalmente quando acontece e a coisa fica impune, causa muito sofrimento mesmo. E o meu sonho é que a gente, que daqui a algum tempo, a gente realmente não precise ter essa data, a gente não precise ter essa discussão, né? Que a gente se encontre só para festejar. É tão grave, e a Zezé tem toda a razão, que nós estamos instalando aqui no Senado uma CPI. Iniciativa minha e da Lídice da Mata, ou da Lídice da Mata e minha, fizemos junto. Estamos para montar agora, e queremos que seja agora, no máximo em abril, instalar uma CPI para investigar dentro do cenário nacional por que tantos jovens são assassinados. Nós somos contra o assassinato de jovens brancos e negros, mas a proporção, o dado que eu tinha é mais grave ainda. Chega a ser cada 10, 8 são negros. Cada 10 negros, cada 10 jovens assassinados nesse país, 8 são negros. Eu não quero um negro como não quero um branco assassinado. Então vamos fazer uma CPI para investigar por que a juventude brasileira está sendo assassinada tão brutalmente, covardemente. Assassinato é assassinato, né? Não tem como a gente aceitar, e a Zezé foi muito feliz, para as pessoas entenderem o sofrimento dos familiares. Quem quer perder seu menino, sua menina, enfim, seu jovem, 17, 18, 16 anos, quando fica sabendo, levou um tiro, levou uma facada, foi envolvido por traficantes, enfim, nós temos que aprofundar esse debate, em todo sentido. Logo no início que se abriu a discussão do movimento negro contra a discriminação racial, que durante muito tempo foi muito fechado entre nós, nas salinhas de aula, lá na Faculdade Cândido Mendes, onde a gente encontrava um espaço, alguém teve a ideia de, num dos congressos contra a discriminação, de chamar um índio, enfim, negros, índios, mas tinha assim lá, um índio de propósito, um policial e alguns negros que foram vítimas de perseguição. E eu ouvi isso, até hoje eu não acredito, o policial dizendo que, na orientação dele, antes de ir para a rua, em princípio, todo negro era suspeito, dependendo do lugar e da hora que ele estivesse. E isso motivou o episódio com aquele ator Exatamente. Lá no Rio de Janeiro, né? Em princípio, todo negro é suspeito. Quer dizer, isso é de um absurdo. É surreal, Teve aquele de São Paulo também, um jovem negro que foi levar a sua namorada, se não me engano era da Áustria, algo assim, ele num carro bom, um carro novo em si, um carro importado, ele foi levar ela. Quando voltou, os policiais viram aquele negro com um carro belíssimo, importado, mataram. Isso aconteceu em São Paulo, não foi muito tempo atrás. Achando que o carro era roubado. Claro, roubado. Tem uma pesquisa que mostra nessa linha do carro, mais ou menos o seguinte: cada vez que você vê um negro dirigindo um carro de luxo, os principais consultados dizem que 20% acham que ele roubou. Quando não é negro, que é branco, baixa para 2%. Que loucura. O jovem na mesma idade, branco e negro, 20% de cara acha que ele é o culpado. Quando não é negro, baixa para 2%. Acho que o cara é dele mesmo. É alarmante, os dados são assustadores, por isso que nós temos que trabalhar muito, muito, muito na mudança de cultura, do saber, do conhecimento. Que formação é essa que os nossos policiais receberam? Me lembro de um tempo atrás, mas faz um tempo atrás, mas foi verdadeiro, que é mais ou menos o que você falou, que estava escrito na academia de polícia. Negro parado é culpado. Se estiver correndo, atire. É lamentável que chegamos a esse tipo de debate. Mas eu sou daqueles que acham que nem tudo está perdido, né? E que nós temos que continuar trabalhando, discutindo, avançando. Hoje já temos no Brasil, queremos ou não, o Estatuto de Igualdade Racial, só como exemplo, né? Temos uma CEPIR que está fazendo, dentro do possível, um trabalho
muito bom, os negros ocupam melhor os espaços da sociedade organizada, o teu próprio trabalho, Zezé, porque diziam que, para entrar na sua seara direto, né, você disse numa audiência que tivemos junto, que não tem negro preparado, artista. Você tem sim, e eu mostro. E o teu instituto, a tua ONG mostra isso. Vamos falar sobre... Porque vocês participaram da sessão aqui no Senado, por ocasião do dia, né? E, enfim, nessa mesma sessão foram celebrados os 100 anos de centenário do senador Abdias Nascimento e os 30 anos do Centro de Informação e Documentação do Artista Negro. Esse é um trabalho, enfim, a ideia é qualificar o jovem negro para o trabalho em cultura. Como é que foi? Surgiu tem duas funções. Uma é abrir mais espaço no mercado de trabalho para o artista negro, e de 30 anos para cá a gente já está vendo resultados, a gente já está vendo o ator negro vivendo papéis mais diversificados. De protagonistas também. Exatamente, ele não faz mais só o serviçal, nada contra fazer a empregada doméstica, nada contra fazer o motorista, enfim, seria discriminar uma classe. O que nos incomodava era que todos os atores negros sempre faziam o mesmo papel. Né? E aí a gente tem um exemplo do Lázaro Ramos, né? Parece que o Lázaro Ramos foi formado. Foi. O Lázaro Ramos, ele é um dos nossos associados do CIDAM, quando quiseram encontrar, alguém viu Lázaro se apresentando em teatro na Bahia, fazendo o famoso Ó Paí Ó. E quando resolveu fazer o filme, falou, aquele ator pode ser o protagonista do Madame Satã. Mas e agora? Como é que eu vou achar? A peça tinha saído de cartaz. Aí alguém falou, liga para o CIDAM. E ele foi encontrar, nós fomos à luta, encontramos o Lázaro, e a gente sempre se emociona muito quando vê ele em cena, porque ele é um grande ator e ele conquistou espaço, enfim. Zezé, eu vou te pedir licença para mostrar ali na telinha o endereço, né, o site do CIDAM, para quem quiser obter mais informações sobre os cursos, sobre todas as atividades, né, que ele desenvolve. Enfim, esse trabalho vai continuar, vem crescendo? Nós não desistimos nunca. Anda meio parado, mas nós estamos batalhando. Há poucos dias mesmo tivemos uma reunião lá em casa com o secretário de Cultura lá de Belford Roxo, porque já estão nos cobrando que o CIDAM sempre... o curso do CIDAM, que é a Arte de Representar Dignidade, que é um curso para adolescentes de baixa renda que não podem pagar um curso de teatro, mas já estão nos cobrando que isso sempre aconteceu entre a Zona Sul até o centro. Estão nos cobrando que vá até a Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, e eu acho muito justo democratizar esse projeto, né? Existem oficinas de cinema digital, não é só para aparecer também, são várias funções, para várias funções do cinema, do teatro, da televisão, né? Porque nós descobrimos assim, que o jovem ele tem atração pela cena, mas não necessariamente ele sabe o que ele quer da cena. Então eles todos se inscrevem para atores. E de repente, no meio do caminho, eles descobrem que eles não têm o dom, que não é a deles. Mas isso resulta muito bom, porque saem de lá produtores, músicos, cantores, outro descobre que é fascinado por luz, por sonoplastia. Então, sempre tem um ganho. Até mesmo que não faça não ocupe nenhuma dessas áreas, nós temos um trabalho muito interessante, que foi um compromisso que nós assumimos com a dona Ruth Cardoso, que foi uma das primeiras a nos apoiar, e com a Fundação Forte, de conversar com esses meninos sobre assuntos que são pertinentes que se converse com adolescentes. Ou seja, a questão do sexo, questão das drogas, questão dos direitos humanos, direitos e deveres de cada um enquanto cidadão. Então, todo jovem que passa por esse curso, ele sai ganhando com isso. Senador, sobre o Abdias Nascimento, né, o Senado aprovou recentemente o projeto de autoria dele que permite a ação civil pública em caso de discriminação contra raças, aí não é só a raça negra, religião. É a religião também, né? O que significa isso? Raça
etnia e religião. Essa lei, eu fui relator dela com muito orgulho, porque o Abdias é um ícone para todos nós, né? 100 anos de uma história bonita, porque ele, além de ter sido um grande senador, é um intelectual, professor, artista, poeta, uma grande figura. E o legado que ele deixou foi inúmeros projetos aqui no Congresso, no longo do período, alguns, inclusive, nós aproveitamos do Estatuto da Igualdade Racial. Mas esse, ele garante, ele vai na linha, inclusive, no meu entendimento, avançando até para combater a lei de injúria, né? Porque a partir dali, com a redação dada, qualquer cidadão que ofendeu o outro de forma a ferir o seu conceito de honra, de moral, ele pode ser enquadrado daí no crime de racismo e de preconceito. Claro que não entra na questão imprescindível e inafiançável, porque aí é uma outra lei muito mais pesada. Mas ele fortalece o combate à injúria. Então, essa lei aprovada, no nosso entendimento, ela vai dar um corte, porque sempre eles correm para a injúria e não acontece nada. Ela é fundamental e complementando com a outra, essa que eu já apresentei, que aí sim joga para dentro da Lei CAO a questão da injúria, e a presidenta, na nossa avaliação, há de sancionar essa lei agora no mês de abril, porque foi aprovado na Câmara, veio para o Senado, eu fui relator, aprovei já em 2 comissões, agora vamos aprovar na última comissão, vai para o plenário e vai para a sanção da presidenta. É uma lei antiga, mas importante. Eu acho que ele apresentou essa lei há mais de 15 anos atrás. Mas ela garante, ou seja, juridicamente, me parece que o Ministério Público e outras entidades, assim, acho que até entidades da sociedade civil, podem ingressar... Poderão assar com uma ação civil pública, no caso de claro, em nome da pessoa que foi atingida, ou grupo, a entidade, né? Ou grupo, e principalmente o coletivo. Como nós estávamos numa audiência pública e teve um intelectual muito interessante que veio falar aqui para nós, e ele disse que essa questão do racismo não pode ficar só na conotação individual, porque ela, na verdade, ataca o coletivo, ela ataca toda uma sociedade. Então, alguém que de forma coletiva for atingida por religião, por raça ou por etnia, pegando todo um grupo, o Ministério Público pode entrar com ação em nome daquele grupo. E, consequentemente, quem cometeu o ato vai ter que responder. Por exemplo, se numa escola verifica-se que há uma disparidade, assim que não há negros estudando, um grupo ou uma pode entrar com uma ação para garantir o acesso. Né? Mesmo numa empresa, né? Porque nós sabemos que existe muita discriminação, e ela falava aqui na abertura do programa, nós estávamos falando antes, no mercado de trabalho. O salário da mulher, no seu conjunto, acaba sendo no mínimo 60%, chega a 60%, 60%, mas é de 30% a 40% menos que o homem. E a mulher negra, ela recebe praticamente a metade do que recebe aqueles que não são negros. Devido a isso, isso já pode virar uma ação num determinado local de trabalho, que tem que ser contra alguém, né? Não contra o Estado, porque na área privada, por aquela discriminação está acontecendo. E a mulher negra recebe, pelo menos na minha área, menos que o homem e menos que a mulher branca. Quer dizer... Principalmente em relação ao homem, aí ela é duplamente discriminada, por ser mulher e por ser negra. Acho que existe uma proposta em tramitação aqui no Congresso que pune esse tipo de discriminação, não só no caso da mulher, como no caso da discriminação racial, ou seja, pessoas que desempenham a mesma função terem salários diferentes. Existe uma proposta. Essa proposta ela veio da Câmara dos Deputados, casualmente também eu fui relator, aprovei ela em todas as comissões, aí é a questão específica da mulher, garantindo que a mulher terá que receber o mesmo salário que o homem, desde que esteja na mesma função. É mais do que justo. A lei do Marçal Filho, o deputado Marçal Filho, veio da Câmara, aprovei em todas as comissões, mandei para o plenário, porque todo projeto que vem da Câmara passa pelo plenário. Quando eu achei que o plenário ia aprovar, ia para a sanção, apareceu um recurso e mandaram essa lei para a Comissão de Reforma Agrária. Quem que tem que ver a Comissão de Reforma Agrária com a igualdade de tratamento contra o preconceito em relação à mulher? É uma forma que o poder econômico achou de evitar que isso já está na Constituição. Lá na Constituição já está garantido esse direito de igualdade entre homem e mulher. Só que na lei do Marçal, ele bota multa. Comprovado
Porque na mesma função, no caso de vocês dois, na mesma função, ela ganha metade do teu salário, por exemplo, você vai ser multado e vai ter que equilibrar o salário ao teu. Não passou. Então, as dificuldades são grandes ainda no Congresso para buscar, de fato, uma política de igualdade. Então, a discriminação em relação à mulher é fato e é real. Em relação aos negros, é fato e é real. E aí nós vamos ter que, quanto à orientação sexual também, gênero, identidade, tudo isso nós temos que trabalhar muito, além da dificuldade de aprovar a lei, que já foi comprovado, depois a aplicação da lei. O próprio Estatuto de Igualdade Racial está muito longe ainda, pelo escopo, por tudo que ele abraça, de ser um instrumento que está sendo cumprido na íntegra. Vou pedir licença mais uma vez, já que nós falamos da ouvidoria da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Nós queremos também divulgar o telefone, um telefone aqui de Brasília, para quem tiver uma denúncia, ou seja, quiser fazer uma denúncia de racismo, o número está registrado aí na telinha. E pediria então que vocês fizessem as considerações finais sobre este tema. O negócio é o seguinte, se você for discriminado, não deixe de denunciar, senão não avançamos. Olha, eu só queria fazer um apelo na linha, que a Zezé tem falado também, eu sei que ela concorda. Você que é branco, você que é negro, você que é índio, entenda, não há motivo nenhum de nós deixarmos de ser um país de primeiro mundo, temos tudo para ser. Sabe o que entrava? Entrava questões como essa. Como é que alguém, como disse Nelson Mandela, tem coragem de ensinar uma criança a odiar a outra pela cor da pele? Isso é um absurdo, é inconcebível, é uma violência tão grande contra a criança branca e contra a criança negra. Por isso o apelo que eu faço, esse é o caminho. É de solidariedade. Nós somos um grande país, temos tudo para dar certo. Abaixo o preconceito, nós somos todos companheiros, eu diria, da jornada na construção de um país melhor para todos. Como disse Martin Luther King, a última frase, me permita que eu diga, porque ela simboliza tudo que eu falei. Martin Luther King disse um dia que ele sonhava de ver brancos e negros e índios, eu diria, sentados à mesma mesa e comendo do mesmo pão. Pois eu assino embaixo desses textos, desses apelos, e quero agradecer pela presença de vocês. Espero tê-los em outra oportunidade aqui no Cidadania. Obrigado. Obrigado. Porque a luta continua. Obrigado. Grande Zezé. O Cidadania conversou sobre discriminação racial com 2 militantes da causa pela igualdade, o senador Paulo Paim, autor de inúmeras propostas legislativas sobre o tema, e com a atriz Zezé Mota, do Centro de Informação e Documentação do Artista Negro. Anote o número que aparece aí na sua telinha, é para fazer críticas e sugestões. Você pode fazer o mesmo com o www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço, baixe, se quiser, qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania.